Pessoal, boa noite. Saudações prevencionistas a todos. Boa noite, professor. Pessoal, como a gente acordou nas últimas reuniões, nossas últimas lives, né? Me coloco à disposição aí de vocês para a gente tirar as dúvidas, possíveis dúvidas, né? Da disciplina. Já que essa última live dessa disciplina, né? A gente vai estar à disposição de vocês aí para tirar essas dúvidas, caso as tenham, né? A gente observa que às vezes o pessoal que está participando das lives, está tirando as dúvidas, não está tendo problema com exercícios. E às vezes o pessoal está reclamando aí nos grupos dos aplicativos sociais, né? Mas e alunos, principalmente alunos que não estão participando das lives aí, né? Com relação aos vídeos, somente nas 2 últimas semanas dos exercícios, vocês estão conseguindo fazer os exercícios? Estou sim. Luiz Henrique, Gabriela. Boa noite, professor. Deu uma enrolada aqui no microfone que eu ia falar aqui. Sem problemas. Olha, professor, tá dando para fazer sim. Só que aí às vezes surge algumas dúvidas, né? Só na hora de fazer o exercício, que aí você vai lembrar para você perguntar, aí geralmente vai perguntar no outro dia depois. Tranquilo. Mas eu acho que você mesmo perguntou, né? Acabou perguntando alguma coisa um dia aí, acho que deu para sanar? Isso, isso eu perguntei pro senhor aquele dia lá se depois que você faz a somagem da concentração média, se no caso, se passar de uma vírgula, Mas caso, né? quantas casas, né, eu posso usar Isso, depois? tranquilo. Uma dúvida também que eu queria perguntar para o senhor é a respeito da questão do valor teto das amostragens. Que nem o senhor estava explicando lá no vídeo que eu estava assistindo a aula do senhor. Eu queria perguntar se, por exemplo, assim, já tiver o valor teto, já o valor lá, não é necessário eu ter que fazer a somagem, não. Eu só posso conferir ali se ultrapassou o limite e já está feito? Sim, quer ver, ó? Vou só projetar a tela para vocês aqui. Uma ótima pergunta, às vezes o pessoal tem dúvidas com relação a isso, às vezes. Então, quando eu chego aqui no anexo 11, por exemplo, suponhamos que tem uma substância aí que esteja aí no anexo 11, tá? Então, vamos verificar uma qualquer aqui. Tem o valor teto. Ah, cloreto de vinilo. Está marcado o valor teto. 156. Se ela está marcado 156, eu não mais faço somatório. Então, toda vez que tiver marcado o teto, né, eu olho individualmente as amostras que eu tenho. Vou comparar esse limite com elas. Inclusive, eu não calculo aquele, né, o valor máximo permissível. O valor máximo permissível, ou o valor máximo, como queira, né? Eu não calculo ele. Por quê? Porque já é valor teto. Então, toda vez que tiver o valor teto, tá? Eu verifico individualmente, né? Só verifico individualmente as amostras. Né? Quando qualquer uma das substâncias obtidas das amostras, passar o valor fixado nesse quadro. Ou seja, ela não pode passar em momento algum da jornada do trabalho. Então, se passou alguma coisa, já é considerada aí como uma atividade insalubre, ok? Ah, ok. Gente, mais alguma dúvida? Fica à vontade aí. Daniela, Patrícia, chegou depois aqui, tem alguma dúvida?
Parece que não, né, gente? Só ver aqui numa das apresentações, né, que a gente realizou. Se a tela está compartilhada. Está compartilhada. Então, só relembrar, pelo menos um exercício de cada aqui, né? Para a gente verificar aí. Neste exemplo aqui, a gente tem lá o da amônia, né? Ou seja, uma substância amônia, tá? Foram feitas lá 10 amostragens, estão aqui as 10 amostragens. Como a amônia não tem valor teto, então o que a gente faz, né? Então, está só marcado lá, ó, no Brasil, o limite de tolerância é 20, TLV 25, né? No caso americano. E ela indica, principalmente, né? Eu tenho que usar uma facial inteira para amônia, AM. Então, deixa eu só fazer um adendo aqui, que às vezes o pessoal fica nessa confusão aí, né? Primeiro no anexo 11, né? A gente vai verificar aqui a amônia. Passei já. A amônia. Então, tá aqui a amônia, tá lá, 20 ppm. Grau de solubilidade médio, segundo o anexo 11. Aí, quando a gente pega aqui a CGH, né, que é o manual da 3M, amônia. Então, tá lá a amônia. 25 ppm, ok? Irritante para os olhos, FAM. Tá? Então, a irritação funciona como alerta. Se está irritando os olhos, já funciona como alerta. Então, tendo isso em mente, né? Já sei qual respirador eu vou utilizar. Lembrando que o AM que a gente está vendo aqui, né? Só ir lá naquela página, no comecinho, acho que 16 que começa. Aqui, ó. Então, eu vou achar aqui FAM. Vamos lá. Vou procurar o FAM aqui. Ó, FAM, ó. Facial inteira para amônia. Aí eu vou usar essa máscara facial inteira, mais o cartucho 6004, que é um cartucho até com a lista verde, ok? Beleza. Então, como não tem marcado o valor teto, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as amostras. Ó. Peguei essas amostras aqui, somei, deu 229, vou dividir pelo número de amostras, 10, né? Deu 22,9. Então, ó, já sei que minha concentração média está acima do limite de tolerância, sabe? Então, o que eu tenho lá no meu ambiente de trabalho é 22,9. Então, aqui deu 20 lá no limite, né? Então, já ultrapassou. E como não tem valor teto, eu calculo o valor teto, né? Então, meu limite de tolerância é 20. 20 está entre 10 e 100. Tá? Então, o fator de desvio é 1,5. Então, é o limite de tolerância, né? Que é 20 vezes o fator de desvio que eu acabei de encontrar, o 1,5. Então, dá 30. Aí eu vou olhar individualmente as amostras. Opa, a amostra número 8 ultrapassou. Então, tanto a concentração média quanto o valor máximo permissível foram ultrapassados. E o trabalhador lá, sem o uso de equipamento de proteção individual. Então, ele vai ter direito ao adicional de sobriedade. Okay? Então, lá eu coloco as alternativas. Ó. A concentração média e o valor máximo permissível não ultrapassaram. Então, já esquece, porque os dois ultrapassou. A concentração média ultrapassou, ok? O valor máximo não ultrapassou. Os dois ultrapassaram. A concentração média e o valor máximo permissível ultrapassaram o limite de tolerância. Ó. Portanto, caracteriza a estabilidade. Ó. Os dois ultrapassou, então caracteriza a estabilidade de grau médio aí. Foi até o D lá, né? A concentração média e o valor máximo permissível ultrapassaram o limite de tolerância. Ok, até aí. E o trabalhador deve proteger também a pele. Ou seja, não fala nada. O limite de tolerância no Brasil não fala nada de pele. Então, a única que bate aqui é a alternativa C aqui, né? Então, essa é a que a gente faz as amostras lá, né? Deixa eu só ver um manganês aqui, né? Ou seja, que a gente encontra como poeiras, né, de manganês. O Brasil expõe assim, fumos, né, de manganês, de habilidade de fabricação de vidros especiais. Ó. Então, a gente vai lá no anexo 12, que é de poeiras, né? Então, aqui no começo ele começa com o manganês. Depois, se eu abaixar aqui, ó, a gente vai achar o manganês. Olha lá, manganês e seus compostos. Então, a hora que ele fala, olha, por exemplo, até tarjado aqui, ó, fabricação de vidros especiais de cerâmica. É isso, né? Se eu não me falha a memória. Fabricação de vidros especiais, é isso mesmo. Então, olha lá, o limite de tolerância é 1 miligrama. Até tarjei aqui nas últimas aulas, ó, 1 miligrama.
Então, beleza. Então, como ele não marca teto nem pele, então tá lá, limite de tolerância. Eu vou lá na Americana só para saber qual respirador, né, que eu devo usar. Manganês, alimentar, orgânico. Só ver qual que é a fração inalável. Ver se tem algum que fala de fumos. Não, aqueles mesmo lá. Se a gente verificar aqui, ó, tem indicação de P1 a P3, mas só que, na verdade, toda vez que eu falo de fumos metálicos, né, lembrar que aquela tabelinha, né, que eu passei para vocês lá, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala de, por exemplo, P2 ou PFF2, né, poeiras, névoas lá, e fumos metálicos, né? Então ela atinge aí os fumos metálicos. Então, no mínimo, precisa ser P2. Então, nesse caso, ou vai ser P2 ou P3. Então, aqui está P3, P1 ou P2, dependendo da concentração. Mas como se fala de fumos aí, a gente tem que estar protegendo o trabalhador com um P2, pelo menos. Né? Então, a recomendação ali, um P2. Beleza. Dá licença. Oi. Essa tabelinha que a gente tem embaixo, quando a gente multiplica, onde que a gente acha ela? Porque nos Essa exercícios. aqui, Isso, essa aqui embaixo que você está sinalizando aí. peraí, aqui, ó. No anexo 11, aqui no anexo 11, ó. NR15, tá? Anexo 11. Eu vou dar na primeira página, que ela vai estar aqui, ó. Tá aqui. Certo? Olha lá, ó. Que a gente viu da amônia lá, ó. De 10 a 100. É um fator de 1,5, ó. Ok? Eu só botei umas linhas aqui na minha aqui para ela ficar mais fácil de compreender, entendeu? Entendi. Beleza. Qualquer coisa vocês interrompem, gente. Então, como não tem valor teto e nem pele, ou seja, não tem valor teto, o que eu faço? Eu somo as amostras e divido pelo número de amostras. Então, eu somei todas aqui, deu 6,25, divido pelo número 5, deu 1,24. Opa, concentração média está acima do limite de tolerância. Aí, beleza. Vamos ver lá, o valor máximo ou o valor máximo permissível. Então, o limite de tolerância é 1. 1, olha para você ver lá, aí que a gente fala, ó. 1 está entre 0 e 1, dá 3. Entre 1 e 10, ou seja, o 1 encaixa nos dois aqui, tá certo? Mas a gente faz aquilo que é mais seguro para o trabalhador. Por que eu falo que é mais seguro? Mais seguro para ele é trabalhar num limite de tolerância, ou um valor máximo mais baixo. Então, por exemplo, se eu usar aqui o de 0 a 1, vai dar um fator de multiplicação 3. Então, daria 1 pelo limite de tolerância, né? Vezes 3, daria 3. Ele estaria exposto até 3. Então, por segurança, o que a gente faz? A gente usa o seguinte, ó. E 1 também está entre 1 e 10. Então, 2, ó. 2. Então, o limite máximo que ele pode é 2. Ó. Aí eu vou ver aqui, ó. Nenhuma ultrapassada. Ok? Então, aí vem os questionamentos, né? Ele utilizava um P1, é errado, porque fumos metálicos a gente já viu que é P2 que deve usar. Mas vamos lá. Lembrando que a concentração média está até em vermelho que ultrapassou, e o valor máximo não ultrapassou nenhum. Concentração média e valor máximo não ultrapassar, então não precisa nem continuar lendo, porque ó, aqui já ultrapassou. Concentração média ultrapassou, ok. O valor máximo não ultrapassou, tranquilo. Portanto, caracteriza insalubridade. Por que caracteriza insalubridade? Porque ele está usando um P1, e no mínimo tinha que ser o quê? Um P2. Se não caracteriza insalubridade, pois o fator de proteção requerido está dentro dos padrões. Não precisa nem avaliar padrões aqui, né? Porque a concentração é tão baixa aqui, ó, 1,24, né? Se eu dividir 1 por 1 aqui, vou ficar de 1 mesmo, praticamente. Todas as alternativas são corretas. Não, então a única que encaixa aqui é justamente essa aqui, tá? Beleza. Essa aqui, inclusive eu coloquei uma lá no questionário dessa semana, eu coloquei uma dessa daqui lá como falando monometilhidrazina. Só que eu esqueci do quê? Esqueci de uma tabela. Então eu pedi para que o nosso design institucional anulasse a questão, tá? Então ele passa os pontos para as outras atividades, só para não ter que ficar retirando lá, para não ter problema, tá? E se um aluno fizer alguma coisa, não tem a tabela, então não tem como pontuar, né? Para ninguém ser prejudicado.
Então, ó, sem uso de protetor de EPI, tá? 10 amostragens, ok. Aí, beleza, vamos lá. Monometil hidrazina. Vamos lá no anexo 11. Então, se eu clicar aqui, hidrazina. Vamos lá. Hidrazina, metilhidrazina, monometilhidrazina. Aqui, ó, teto e pele. Se eu pegar o anterior, é só hidrazina. Ele é só pele. Então, eu tenho que ver o nome certinho para não ter problema. Então, tá lá, ó, monometilhidrazina, teto e pele, 0,16. Tranquilo? Vamos pegar um nome completo aqui. Opa. Eu já pego o respirador lá do manual do 3M. Monometilhidrazina. Então tá aqui, lá 0,16 teto, pele, né? E aqui um FAM, nós temos que usar um facial inteira para vapores, para amônia. Okay? Igual o F que a gente viu agora há pouco aí. Então, beleza. Como ele fala teto, o limite já é 0,16, o que eu faço? Eu olho individualmente as amostras, eu não faço conta nenhuma. Porque nenhuma amostra pode ultrapassar, né? Então, 0,16. Não, nenhuma. Tá? Porque essa aqui tem um zero na frente aqui, ó. Então, nenhuma amostra ultrapassou. Tá? E a questão é a seguinte, ó. Pele. O produto é absorvido pela pele. E ele não usava nenhum equipamento. Então, vai ser insalubre por causa da pele. Olha lá, concentração média, não precisa nem continuar lendo, por quê? Teto não faz concentração média. B, o valor teto foi ultrapassado. Não, 0,16, nenhuma foi ultrapassado. 0,16, não precisa nem continuar lendo. O valor teto não foi ultrapassado. O trabalhador possui EPI eficaz. Não precisa nem continuar lendo, por quê? Sem o uso de EPI. Ok? D, o valor teto não foi ultrapassado. O trabalhador não utiliza EPI, portanto, possui o direito de adicional de salubridade devido ao quê? O produto ser absorvido pela pele. A única que se encaixa. Tá? No 4, carvão mineral, poeiras. 4 concentrações. Atividade de mineração em superfície, ó, mais fisicamente, carga e descarga de silos. Então, carvão, vamos lá ver. Carvão, né, na brasileira. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui no... Sempre eu faço isso, né? Carvão, não achei nada no anexo 11. 12. Ctrl V. Nada. Vou botar o 13A aqui. Ele está lá no 13, eu já sei que está no 13, tá? Aqui também não está. Então, vamos aqui no 13, no anexo 13, carvão. Então, aqui está carvão. Carvão, lembrando que o anexo 13, vamos lá no começo dele, ó. Relações, atividades e operações envolvendo agentes químicos, considerado insalubre em quê? Decorrência do quê? Inspeção realizada no local de trabalho. Ou seja, é apenas inspeção. Eu não faço mais nada, não preciso fazer nenhum tipo de avaliação, porque a atividade já é insalubre. Aí eu só vou verificar a questão que o rapaz trabalhava em silos, né, de enchimento de silos. E tem silos aqui, aparece, ó. Então, aqui, ó, carvão. Aí eu teria que ler todas as atividades, mas estou passando aqui já para vocês que a gente já sabe onde está. Atividades permanentes de superfície nas operações a seco, combritadores, peneiras, classificadores, carga e descarga de silo. Está aqui, carga e descarga de silo. Transportadores de correio e teleféricos. Então, eu já encaixei aqui como atividade já é insalubre, ok? Mas, beleza, vamos lá só para ver a questão do EPI. Então, vamos digitar aqui. Carvão. Carvão, tem aqui que vai dar poeiras de carvão. Nafta não. Dá útil para carvão. Carvão é em pó respirável, fração respirável. Tá lá. Um P1 ou P2, de acordo com a concentração que tem no ambiente. Tá certo? É isso mesmo. Vamos lá. Então, a recomendação é de um P1, pelo menos. Tá? Então, por exemplo,
Vamos ver aqui, ó, a concentração média e o valor máximo, ou seja, não precisa nem continuar, porque ele é qualitativo, é apenas inspeção no local de trabalho. Concentração média, ou seja, esqueça também, né? Concentração média, todas as alternativas estão incorretas. Por quê? Eu não faço concentração média, porque é qualitativo, o anexo 3 é só qualitativo. Tranquilo? Aí, beleza. Eu posso ter uma noção, se eu utilizar lá, se o cara está usando o respirador correto, então, ó, ele utilizava um respirador P1, então o recomendado é o P1, então, teoricamente, ele está protegido, tranquilo? Mas vamos ver aqui só a questão da concentração que fala o manual da 3M. Então, ele fala aqui, ó, carvão em pó, fração respirável. Então, lá, 0,9. De 0,4 a 0,9. Aí precisa descobrir só qualquer atividade depois certinho, tá? Mas entre 0,4 e 0,9. Vamos ao menor aqui, 0,4. Ok? Aí se eu pegar 0,4, 0,3, 0,4, ou seja, a única aqui está batendo com o limite de tolerância americano. Então, se eu usar um P1 aqui, já estou usando lá por causa do nível de ação. Lembre que o nível de ação, que a gente sempre atua lá, o quê? É 50%, né? Lá, o nível de ação é o quê? É 50% do limite de tolerância. Então, eu devo intervir. Okay? Como aqui já está dando em cima a concentração, ó, essa amostra aqui, ó. Só essa aqui que está fora do nível de ação. Todas as outras 4 estão dentro do nível de ação. Então, ele tem que usar um respirador P1. Ou controlar, lembrando, né, na fonte, na trajetória e, por último, no trabalhador. Então, aqui, a única que encaixa é essa daí. Metilacrinonitrila. Então, beleza. Vou lá, faz um levantamento. Na brasileira não tem, só encontrei na americana, tá lá, 1 ppm e pede SA, que é suplemento de ar. Então, seria só pele, então eu faço o quê? A concentração média. Então, eu peguei o quê? As amostras, somei as amostras, 12 dividido por 5. Então, deu 2,4. Tranquilo? Ó, tá bem acima do limite de tolerância. Então, a minha concentração eu até deixo em vermelho aqui para mostrar que tá acima. Beleza. Não tem valor teto. Então, eu vou calcular o valor máximo. Então, o seu limite é 1. É o mesmo caso daquela hora, né? Vamos usar o de baixo, ó, de 1 de 10, porque vai dar um valor menor. Então, o máximo que poderia dar no ambiente dele é 2. Ó. A primeira já ultrapassou. Aqui ultrapassou. Tá? Então, essas duas ultrapassou. Então, está em vermelho. Então, tanto concentração média quanto o valor máximo foi ultrapassado. Tá lá. E o trabalhador expõe as seguintes concentrações com o uso de um respirador de suprimento de ar, tipo semifacial, ok, com fluxo contínuo. Então, é a recomendação do respirador aí com suprimento de ar. Aí a gente vai ver a questão da concentração, fator de proteção requerido, né? Vamos lá, aqui a calculadora, fator de proteção requerido. O que é o fator de proteção requerido? É a concentração, ou seja, tem a média aqui, eu posso pegar até a mais alta daqui, ó, 5, tá? 5 dividido pelo limite de tolerância, 1 vai dar 5 mesmo, né? Ó. Então eu preciso de um respirador que tenha no mínimo fator de proteção 5. E como ele usa o semifacial de fluxo contínuo de ar mandado aqui é 50. Tá? Então fica tranquilo aqui. Concentração média e o valor máximo permissível ultrapassaram o limite de tolerância. Portanto, caracteriza essa unidade. Ó, tá passando, mas só que na verdade ele está usando o respirador correto. Tranquilo? Mas está falando, não caracteriza essa unidade. Só que a gente tem um problema seguinte, ó. Pele. Cadê? Não poderia nem estar usando semifacial. E cadê a roupa que teria que estar usando? Luvas, botas, né? Valor teto, ou seja, esquece, porque não tem valor teto, calculei o valor máximo. Concentração média e valor máximo ultrapassaram o limite de tolerância, ok. No entanto, o trabalhador utilizava IPI incorreto, portanto faz jus, ou seja, respirador poderia até estar correto aqui, mas está faltando a roupa de proteção, porque o produto é absorvido pela pele, tranquilo? O valor teto, não precisa nem continuar lendo, porque não tem valor teto. Vou tomar uma água aqui. O amianto a gente viu que está proibido no Brasil aqui o uso dele, mas isso é só para uma característica de exercício, né? Porque só lá acho que só não me cidade lá de Goiás, Minas Sul, se não me engano, uma coisa assim.
uma cidade de Goiás que ganhou o direito aí na justiça de continuar ainda extraindo, tá ok? Mas ela extrai e vende para outro país, não pode ser usado internamente aqui no Brasil. Então, TLV americana é 0,1. No Brasil, o anexo 12 determina lá como 2. Então, onde que está isso, professor? Então, vamos lá no limite, no anexo 12. Ok, compostos. Então, vamos ver aqui, ó. O asbesto, né, que é o amianto. Aí eu vou lá no item 12 dele, ó. 12, ó. O limite de tolerância é de 2 fibras do crisotilo, tá? 2 fibras por centímetro cúbico de ar respirável. Beleza? Então, se ele está 20, está muito acima. Tranquilo? O manual da 3M recomenda um P2 particulado, né? Ele estava usando um respirador vapores orgânicos, então, falsa proteção, né? Então, nesse caso aí, ó, vai dar problema. Concentração média, valor máximo ultrapassado, esquece, porque não fiz concentração média, nada, que já me deu a média aqui, ó, a média total, né? B, sim, caracteriza como insalubre, pois ultrapassou o LT e o respirador não é indicado. Ó. Limite de tolerância no Brasil é 2 fibras, está 20, 10 vezes acima. E a recomendação, o respirador P2, então usando vapores orgânicos. Então não é o correto. Não caracteriza como insalubre, pois ultrapassou o limite do respirador indicado. Não, o respirador não é indicado. D, não caracteriza insalubridade, pois o fator de proteção requerido, esquece, porque o respirador já é incorreto. Tá? Só mostrar aqui, quando a gente fala do respirador, né, para amianto, então, amianto. Então, um P2 e um P3 de acordo com a concentração, tranquilo? Então, eu teria que usar aí, neste caso, qual que seria o respirador correto para ele utilizar? Então, a gente vai lá rapidinho na calculadora, ou seja, sempre o que? O limite de tolerância, né? Desculpa, a concentração média, no caso ela tinha 20 dividido pelo quê? Pelo limite de tolerância, que é 2 no Brasil, então vai dar 10. Ó. Precisa de um respirador, no mínimo, fator proteção 10. Então aquele facial P2 que está sendo recomendado aqui, ó, P2 está sendo recomendado, é tranquilo, porque o fator de proteção do P2 é 10. Até 10 vezes o limite de tolerância. Okay? Então seria aí o indicado nesse caso. Formol, 5 avaliações. Então aqui as concentrações médias. Vamos lá, não, só para vocês verem. Opa, digitação, formol. Então tá ali, ó, formaldeído, teto e 1,6. Tranquilo? Vamos na americana só para saber o EPI aqui, que tem o respirador que tem que usar. Formaldeído. 1,6 teto no Brasil, americana é 0,1, é bem abaixo, né? E tá F form, ou seja, F é facial inteira para formol. Tranquilo? Beleza. Trabalhador com uso de EPI é o respirador facial inteira para gases ácidos. O respirador já está errado aqui. Tá? Mas vamos ver as concentrações, né? Como ele marca teto na legislação brasileira, olha individualmente. 1,6. Não, nenhum ultrapassou. Tranquilo? Lembrando que está usando aqui o gases ácidos. Eu preciso de uma facial inteira para formol. Vamos lá. Concentração média. Não precisa nem continuar ali, né? Não fiz concentração média. Teto não se faz. O valor teto foi ultrapassado. O trabalhador possui EPI eficaz? Não precisa nem continuar lendo. Por quê? Precisa de um F-form, ou seja, facial inteira para formol, e ele usa um gases ácidos. C, o valor teto não foi ultrapassado. Opa, não foi ultrapassado. E o trabalhador não possui EPI eficaz, é o que está correndo. Mas, mesmo assim, não possui direito ao adicional de salubridade. Está correto isso? Está correto, por quê? Por que não faz jus com o adicional de salubridade? Porque não está passando o quê? O limite de tolerância. Chegou até aqui, 1,6 no limite. Tá? Ele deveria usar por causa do nível de ação.
tranquilo? Mas ele não tem direito de receber o adicional porque ele está dentro dos limites aqui, que é 1,6 na brasileira. Tá? O valor teto não foi ultrapassado e o trabalhador possui o EPI indicado. Não possui o EPI indicado. Então, esquece aí. No 8 aqui, só ver a hora aqui, gente, que eu tenho aula. Hélio. Hélio é um gás, né? Então, passou-se as concentrações de oxigênio. Vamos lá, só para a gente confirmar. No anexo 11. Gás hélio. Um hélio. Ali, asfixiante simples. Então, não tem nem se falar em salubridade, porque não tem nem nível de ação, desculpa, não tem nem limite de tolerância, ele é um asfixiante. Lembrando que o asfixiante, ou eu posso ou não posso trabalhar, tá? Vamos aqui só para confirmar se o que eu falo aqui, ó, americano é hélio, não tem limite de tolerância também na americana. A gente fala ali, ó, suplemento de ar, asfixiante, né? Desloca o oxigênio, então tem que avaliar sempre, né? Toda vez que tem gás, eu tenho que avaliar muito bem esse ambiente, tranquilo? Então, neste caso aqui, caracteriza insalubridade? Não, porque não se fala em insalubridade. É permitido ao trabalhador executar as suas atividades? Olha aqui, ó. Só essa aqui está dentro do padrão, as outras todas aqui estão fora do padrão, tá? Vamos ver lá. Não caracteriza insalubridade, pois não caracteriza como atividade insalubre, pois é proibida a atividade nesse ambiente, ela é proibida, porque só é permitido a partir de 19,5%, né? 19,5% de oxigênio. Salubridade, caracteriza insalubridade, são asfixiantes. Não se fala salubridade para asfixiante. Não caracteriza salubridade para asfixiante simples. E, por outro lado, as concentrações de oxigênio estão dentro dos padrões. Não estão dentro. É 19,5 para cima. Tem 3 aqui que estão fora. Certo? Então, basicamente é isso, gente. Só para a gente relembrar esses exercícios, aí um de cada aqui, só para a gente dar uma relembrada, né? Caso o pessoal tenha mais alguma dúvida aí. Professor, você fazendo assim fica tão fácil para a gente. Mas na hora de fazer o exercício mesmo, o negócio complica. É que eu falo, tem que pegar um papel, um caderno, e anotando aquilo que você vai vendo, principalmente pegar essa questão que eu falo aqui como chama? O que você enxergou aqui, né, para hélio. Então, você escreve lá hélio, já marca asfixiante. Vai lá no manual da 3M, já pega lá, ó, o que é recomendado? É um suplemento de ar. Aí você já tem as informações em mãos. E seguir aquele quadrinho, né, aqui. Esse quadrinho que eu passei para vocês. Então, o que eu faço quando me deparo com esse tipo de situação? Então, toda vez que eu me deparo com esse tipo de situação, eu tenho que fazer o quê? Então, lá, não está teto nem pele, não está marcado nada, concentração média, calculo o valor máximo e vejo o EPI do trabalhador se for necessário. Não tem teto, mas tem pele. É a mesma coisa, só que aí eu tenho que ver proteção da pele. Do outro lado, teto, individualmente as amostras e vejo os EPI se for necessário. Teto e pele, é igual ao anterior, só que eu tenho que ver a questão da pele. E o asfixiante, ou seja, são 5 regrinhas, gente, não tem muito a gente fugir, né? Lembrar, né, sempre de verificar o nível de ação, ou seja, mesmo se estiver abaixo do limite de tolerância, tudo lá, eu tenho que ver se passou de 50% do limite de tolerância, eu tenho que me preocupar com isso. Lembrar, né, que eu sempre falei, vamos usar aí a questão do semifacial, boca e nariz, fator de proteção 10, e uma facial inteira, fator de proteção 100, tranquilo? E lógico, né, toda vez que estiver usando lá o P1, ou PFF, né, 1, né, e assim por diante, verificar o que está passando, lembrar que cada uma das 3 aqui protege essa questão aqui, né, para não ter erro aí. Tem que ir anotando e fazendo os exercícios, gente. Não anotar, não fazer os exercícios, às vezes não consegue acompanhar mesmo, tá? Assim, é um negócio difícil às vezes, mas que vocês se deparam depois que vocês aprendem isso. Depois que vocês aprendem isso, o interessante, assim, eu dou aula há muito tempo, né? No curso de segurança, na engenharia de segurança do trabalho, na pós-graduação. E a maioria, assim, das turmas chega para mim, nossa, professor, lá na minha empresa estão usando errado, ou seja, era falsa proteção, porque indicava-se um respirador, e às vezes não era nem o recomendado,
ou quando era recomendado, não se avaliava a concentração, né? Às vezes eu tinha uma concentração muito alta, qual que era o fator de proteção, né, do meu respirador? O fator de proteção 10, o fator de proteção 100, enfim, é aquela questão dos fatores de proteção que a gente sempre está vendo aí. E lembrar, né, toda vez que o fator absorvido pele, a gente sempre pede para verificá-lo no ambiente. Pele. Então, se o produto é absorvido para a pele, teoricamente, eu tenho que envelopar a pessoa. Então, usei esse termo para facilitar, né? Bota, macacão, luva, tá? O macacão com a touca e a facial inteira com o respirador recomendado para aquele produto. Inclusive, passei as luvas para vocês, algumas tabelas lá de identificação para que quais produtos químicos eu deve, né? Até nem cobrei isso, mas tá lá, né? Quando for trabalhar com produto químico, vocês verificarem. Lógico, eu citei várias vezes para vocês, né? Aí eu estou trabalhando com a pintura de uma tinta lá, estou usando pincel. Se for pincel, basta uma luva e se o ambiente não for aberto, usar um respirador que tiver recomendado. Agora não, vou fazer uma aplicação via revólver, por exemplo, aquele spray que lá pode pegar no meu corpo, qualquer parte do corpo. Então aí eu tenho que envelopar o indivíduo, tá bom? Mas basicamente é isso, assim. Eu sempre falo para meus alunos, gente, não tem segredo. Seguiu as regrinhas aí, ó, é batata, não tem. Eu vi que muita gente já fechou as provas, enfim. Façam todas primeiro, né? Depois ainda tem uma outra tentativa para vocês conseguirem, tá? E toma bastante cuidado, né? Gente, lembrando também que as atividades fecham todas no sábado, tranquilo? Inclusive, começa aí amanhã o encontro presencial para aqueles que forem nos polos, tá? Na disciplina valendo lá os 4 pontos, tranquilo? Vamos ver como é que o pessoal vai ser a participação aí. A gente verifica essa questão do encontro presencial, para ver se eu libero, provavelmente vou ter que pedir para liberar no domingo já, porque domingo e segunda no máximo, né? Porque senão tem que fechar a prova na quarta-feira, para que na quinta já comece, na terça, aqui para que na quarta já comece aí como é que chama lá? A recuperação, né? Deixa eu só ver aqui o calendário aqui, que diz o calendário. Vamos ver o que diz o calendário aqui. Setembro. Ó. Então, essa disciplina vai terminar no dia 14. Então, tá aqui 14. Tá? O encontro, ó, vai ser 11, 12 e 13. Então, tudo encerra no dia 14, tranquilo? 11, 12 e 13, encontro nos polos, né? Tem que verificar, somente for no sábado, né? Se vai ter alguma atividade no seu polo, porque às vezes tem polo que não tem atividade no sábado, às vezes pode ser algum feriado, é o caso de Machado. Dia 13 é feriado aqui em Machado, então provavelmente o polo não vai participar, então você tem que entrar em contato com os polos e verificar isso, tranquilo? E aqui, como é que é? É isso mesmo. Aqui o que ocorre é isso mesmo, gente. Eu abro dia 14 e 15 aqui a atividade, tá? Para o dia 16 e 17 a gente fechar essas notas, para que quem ficar de recuperação já faça entre 18 e 20 aí a recuperação online. Porque já na segunda, dia 22, já começa as novas disciplinas aí, tá? E vai ser lá a ergonomia, que é o professor Felipe, e eu novamente aí, com espaço confinado e trabalho em altura. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado pela boa aula. Agradeço aí, eu que agradeço, gente. Então, vou me despedindo dessa disciplina aqui, né, com vocês, a última live. Estou sempre à disposição aí, tanto lá quem participa aí dos grupos do WhatsApp, onde eu estou também, né, e também aí na questão lá do AVA, né, a plataforma, se mandar mensagem também, através de e-mail, enfim, a gente está à disposição para ajudar todo mundo aí que precisar. Tranquilo? Obrigado, professor. Obrigado a você, gente. Então, fiquem com Deus aí. Boa atividade, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado a você aí.
Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos.